Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Tempo Bíblico, Tempo da Bíblia. Eu sou o Bruno Romano, sou professor de escola bíblica dominical, sou estudante de teologia e hoje nós temos aqui um quadro novo, diferente, que é um quadro de entrevistas. É quase um podcast, a gente poderia dizer assim, só que como não estamos no mesmo ambiente físico, seria um podcast virtual. E hoje tenho aqui no canal comigo, com uma grande satisfação, o pastor Marcelo Nogueira, que é o pastor da Igreja Batista Casa de Pedra. Pastor, que prazer ter você aqui comigo. É um prazer ter você comigo em todos os momentos, mas hoje é um prazer especial. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Bruno. O privilégio é meu, o prazer é meu também, tá? E vamos conversar um pouquinho aí sobre esse assunto tão importante que você vai dizer aí. E é Uhum. muito bom estar aqui com você, a gente batendo um papo, tá bom, Bruno? É um privilégio a gente caminhar junto. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também, pastor. E, pastor, para a gente começar, só ouvi dizer, não sei se é verdade, mas deve ser, Sim. eu ouvi dizer que antes de você ser cristão e você estar na Igreja Batista, e muito antes de você ser pastor, você era testemunha de Jeová. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre isso, como foi essa sua trajetória nas testemunhas de Jeová, como é que era ali o ambiente, se era muito segregacionista, se existia muita divisão, proibições, e como você veio a chegar ao cristianismo. A palavra é toda sua. Ok. Obrigado pelo privilégio de dar o meu testemunho. Bom, eu estive vinculado com as Testemunhas de Jeová desde os meus 12 anos, tá? Em si, eu não seria considerado uma testemunha de Jeová, porque isto acontece geralmente após o batismo. Eu não cheguei a ser batizado. Então, que fique claro, eu caminhei com eles, estudei bastante livros, frequentei o que eles chamam de Salão do Reino, essa é a nomenclatura que eles usam, e dos 12 aos meus 23 anos, eu estudei alguns livros e tinha plena convicção de que a organização Testemunha de Jeová era o único caminho, tá? E eles são segregacionistas, sim, tá? Para você ser salvo, você tem que ser Testemunha de Jeová, tá? Você aprende desde cedo que Testemunha de Jeová é o caminho. E quem sabe a verdade é a vida. Para eles, porque se você não for da congregação, não estiver disposto a receber os ensinos e cumprir e ser uma testemunha de Jeová, então você está fora do plano de Deus, tá? Quero começar assim, Bruno. E posso desenvolver aqui ou você quer fazer alguma pergunta? Fique mais do que à vontade, a palavra é toda sua, mas já deu para ver que existe muito segregacionismo nesse sentido e Uhum. exclusivismo, né? Eles são E- exclusivistas, pelo visto. Exatamente. Então vamos lá. Eu me recordo que desde a minha meninice, a minha mãe recebia em casa, na nossa casa, algumas pessoas para darem estudo, o que eles chamavam, não sei se ainda usam essa nomenclatura, eu creio que sim, mas é estudo de livros, tá? Então, rapidamente, a pessoa é dirigida a estudar livros, eles têm o apoio da Bíblia deles, tá? A tradução do Uhum. Novo Mundo, que eu costumo dizer que ela não é uma tradução, ela é uma interpretação, porque na verdade a Bíblia que eles usam satisfaz as doutrinas que eles ensinam, tá? Ou seja, em alguns momentos, não em todos, mas em alguns momentos, você percebe alterações na tradução para satisfazer os ensinos que eles têm na organização.
tá? E que o corpo governante está por trás. Então, eu fui criado nesse ambiente. E na minha meninice comecei a estudar também. O primeiro livro que eu estudei era um de capa azul chamado A Verdade que Conduz à Vida Eterna. E deste livro aí, outros livros foram colocados, né, para eu estudar. E a gente foi então crescendo nesse ambiente. E a minha mãe começou a frequentar o Salão do Reino. Eu, como estava assim na minha adolescência, então eu estudava, mas eu não queria um compromisso tão assim próximo deles, porque tinha a companhia de outros jovens, adolescentes, mas fui crescendo nessa sintonia, estudei alguns livros. Na época, o presidente do Salão do Reino, o ancião principal, era aquele que me dava aula, e fiquei estudando com ele alguns anos. E eu tinha a plena convicção de que as Testemunhas de Jeová, a organização das Testemunhas de Jeová, era a resposta de Deus realmente para a salvação. Eu aprendi assim, eu cria assim e não aceitava qualquer outra proposta. É interessante que onde eu morava, para ser mais específico, na rua que eu morava, tinha lá uma igreja batista, tá? E esse senhor que me dava aula, ele chegou a congregar nessa igreja. E depois que ele conheceu, mas ele não apenas assistiu alguns cultos, pelo que eu entendi, tá? Não se tornou membro, nada disso, mas depois ele saiu dali, ele abandonou porque ele começou a ter estudo de livro e deixou a Igreja Batista, deixou aquele vínculo com os irmãos ali na fé e passou a ser testemunha de Jeová. Mas realmente ele talvez frequentou uns 3, 4 cultos somente e depois não foi mais, né? Então eu olhava, desculpa, para aquelas pessoas e pensava assim: que perda de tempo, que perda de tempo. Quando eu saía e estava passando e os via ali em frente o templo, eu pensava: que perda de tempo, né? Eles deveriam ser testemunhas de Jeová, essas coisas. Então, eu cresci assim, tendo esta convicção plena de que testemunha de Jeová era o único caminho, a única resposta. E quando eu me lembro uma certa vez que eu comecei a fazer algumas perguntas porque assim, eu lia, alguns livros, tá, fazendo estudo, e quando eu lia a Bíblia, eu percebia uma falta de conexão com aquilo que estava sendo ensinado. E eu lembro que uma vez em especial, mesmo que eu fiz perguntas mais que uma vez, mas uma em especial, eu fiz uma pergunta e o que foi respondido para mim não me satisfez, que era sobre o corpo governante, ou seja, as Testemunhas de Jeová, elas possuem alguns líderes que eles chamam de corpo governante, eles estão sediados em Brooklyn, Nova York, e eles em número de 10, 11, 12. O que acontece? Este grupo, eles se chamam Profetas de Jeová. E na época, eu pensei assim, mas que coisa, a explicação que está me dando não é correta e eu estou vendo que as Testemunhas de Jeová são comandadas por este grupo e que coisa é essa? E eu fiquei sabendo então que tudo que eles falavam era dirigido por Jeová, dirigido por Deus, mas as explicações não me satisfaziam. E eu pensei assim, bom, o problema sou eu. Não Uhum. é quem está me dando a resposta, eu que não estou conseguindo entender. Para você perceber, ô Bruno, a intoxicação, porque eu joguei a culpa em cima de mim. Porque, veja bem, olha o ambiente. Eu sou criado num ambiente em que as testemunhas de Jeová ensinam, e eu aceito isso, que é a resposta de Deus para a humanidade, ok? Então, se há algum problema de entendimento, não é de quem está explicando, sou eu. Então, eu cresci assim. Quando eu tinha meus 23 anos, eu fui numa igreja batista na zona norte de São Paulo, a convite para participar de uma união de jovens, mocidade. Estive ali, é, não que eu esperava ter alguma resposta espiritual,
porque eu não estava procurando isso na verdade, mas por ser uma reunião de jovens, eu achei bacana. No Salão do Reino não existia isso. Eu fui lá e conheci pessoas que me pareceram muito agradáveis. Depois eu retornei num domingo, porque, como eu gostei das pessoas, eu falei, puxa, o pessoal é bacana, eu vou no domingo também. E conheci um pastor que na época, ele já está com o Senhor, era o pastor Silas. Eu conheci um homem que, diferentemente do que me apontava a testemunha de Jeová, que os pastores eram cobras e que eles seriam os primeiros a serem destruídos quando Jeová viesse com a sua guerra do Armagedon e para destruir todos e só deixar a testemunha de Jeová, eu olhei para aquele homem, o carinho dele, a maneira que ele pregava e essa visão minha se estendeu porque nos próximos domingos, um ou dois domingos consecutivos eu estive também na igreja e eu percebi e pensei assim, não, esse homem, ele não é ele não é um homem do diabo, né? Ele não é isso, como eu estou aprendendo. Mas isso ficou no meu coração. Olha que interessante. Eu recebi um folheto que tinha o seguinte nome: 10 motivos pelos quais eu não sou testemunha de Jeová. Alguém me deu, eu não me recordo quem, não sei como isso chegou em minhas mãos, mas eu lembro que alguém me deu e era uma cópia, era o que a gente chamava Xerox, né? Hum. E eu peguei aquilo e a hora que eu vi o título, eu falei, não, isso aqui é do diabo, que negócio é esse? Mas eu coloquei no bolso e eu pensei, logo, logo eu vou jogar fora, porque eu não gostava de jogar, até hoje sou assim e devemos ser lixo na rua. Então precisa jogar, Uhum. jogar na lixeira. Então eu guardei isso e num determinado momento eu pensei assim, mas espera aí, se eu não tenho receio de nada, se eu tenho convicção que a Testemunha de Jeová representa um caminho de Deus, por que que eu vou ter esse medo? Eu vou ler. Não, não, não leia não, Marcelo. Não leia não. Eu falei, eu vou ler. Não, não leia não. Vou ler. E comecei a ler. E entre tantos motivos que o folheto trazia pelos quais não devemos ser testemunhas de Jeová, dois deles me chamaram muita atenção. E eu creio que esses dois que eu vou falar representam a espinha dorsal de quando nós vamos conversar com a testemunha de Jeová e explicar para eles por que que nós não devemos ser testemunhas de Jeová. Porque existem muitos motivos. Mas esses dois representam os principais, creio eu. O primeiro é que Jesus Cristo, ele não é um ser criado pelo Pai, e eles chamam até de o arcanjo Miguel em alguns momentos, mas ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Isso mexeu com as minhas estruturas, e neste folheto eram apresentados os versículos que comprovavam a afirmação de que Jesus é Deus. Eu verifiquei um por um e percebi na Bíblia do Testemunho de Jeová algumas alterações, tá? Uhum. Por exemplo, lá em Hebreus, eu estou até com o texto aberto aqui, Hebreus capítulos 1, versículo de número 6 diz assim: Todos os anjos de Deus o adorem, e o contexto está falando sobre Jesus, tá? O texto deles estava preste homenagem. Hum. Ok? Preste homenagem. Aí eu falei, tá bom, aqui está a explicação. Então não é adorar, é prestar homenagem. Porém, verificando uma outra Bíblia da Testemunha de Jeová, estava adorem. Aí eu Talvez uma mais pensei, antiga. uma mais antiga. Aí eu pensei, então acho que não houve uma revisão e deixaram o adorem. Mas espera aí, quer dizer que num determinado momento é para adorar, em outro momento é para prestar homenagem. E isso mexeu comigo. Eu fui atrás de algumas informações, não me senti satisfeito, né, com aquilo que eu ouvi da Testemunha de Jeová. E o que acontece é que eu pensei assim, bom, tenho que investigar mais isso. A outra questão, e investigando, eu percebi, tá, que realmente havia um erro aí
Porque, por exemplo, lá em Apocalipse, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas lá em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7 e também o versículo de número 8, vai dizer assim para nós, ó. Olha só. Versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens. Quem que virá com as nuvens? Jesus Cristo. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem foi traspassado? Jesus. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Amém. Depois, quando nós chegamos no versículo de número 8, diz assim: deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui, Bruno. Um instantinho só. Tem gente tentando falar comigo aqui. Está repercutindo aqui na sinalização do vídeo, tá? Aí diz assim no Uhum. versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Então, é o princípio e o fim. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Peraí, quem que há de vir? Jesus. Quem que foi traspassado? Jesus. E quem que é o Todo-Poderoso, então, no versículo 8? Dentro do contexto, só pode ser Jesus. Jesus. Só Uhum. que a testemunha de Jeová, ela diz assim que não é Jesus, e sim o Pai. Eu, quando tentei essa explicação com o meu líder, ele não soube responder. Eu deixei passar, eu pensei, mas tem alguma coisa aí que eu preciso investigar, né? Então, foi assim. Voltando agora na minha ida a essa igreja, por ocasião, Igreja Batista, e tendo esse folheto. Eu investiguei e percebi que, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, por meio dos seus líderes, o corpo governante, eles haviam mudado muitas doutrinas com o tempo. Para você ter uma ideia, Bruno, nós estamos falando hoje de mais de 300 alterações doutrinárias. Nossa. E, bom, eles não gostam muito de falar sobre isto, tá? Eles não gostam de trazer à tona que a Testemunha de Jeová, durante o tempo, durante os tempos, eles mudaram as suas doutrinas. Mas isso aconteceu. E quando eu percebi isto, eu falei, que coisa, quer dizer então que houve mudanças na Testemunha de Jeová? Por exemplo, no que diz respeito à vacina. Teve um certo período de tempo que eles não impediam, depois passaram a impedir, aí voltaram a não impedir. Transplante de órgãos também, eles não admitiam. E os problemas também com respeito como eu disse, a tradução, que eu percebi que, na verdade, era uma interpretação. Uhum. Então, tudo isto me levou a considerar que talvez eu estava participando de um local, de um caminho, de uma proposta que era contrária à palavra de Deus. Então, o que acontece? Num determinado dia, para ser mais exato aí, quanto ao mês, abril e ao ano 1988, eu fiz uma decisão com Cristo. Fui nesta mesma igreja, num domingo, e foi interessante que a mensagem que o pastor trouxe, eu não me lembro o texto, mas o que eu me lembro é que falou muito comigo. Parece que ele estava sabendo da minha vida. Uhum. E eu, naquele dia, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Entreguei a minha vida na minha juventude ao Senhor Que Jesus bênção. Cristo. E quando eu cheguei para minha mãe e falei: Olha, mãe, eu agora não professo a mesma fé que a senhora, né? Ela ficou muito desiludida, ficou muito triste. E tentei explicar para ela, ela não quis me ouvir, né? Porque ela ficou muito nervosa. Deixei passar os dias e fiz algumas perguntas, né? Porque ela também me chamava para conversar. Ela não soube responder e ela marcou um dia para conversar com dois dos anciãos do Salão do Reino. Nós conversamos, né? E eles
chegaram assim para mim: É, Marcelo, a sua mãe me chamou porque você tem algumas dúvidas, né, quanto à palavra de Deus. Então ela pediu para a gente esclarecer, né? Aí eu falei assim: não, até tá havendo algum engano aqui. Eu não tenho dúvida alguma, não. Isso no início da minha caminhada. E eu falei assim: não tenho dúvidas. É que eu fiz perguntas para ela, ela não soube responder. Aí eles falaram assim: então vamos lá, vamos conversar que a gente explica para você. E a gente começou né, falar sobre Jesus Cristo e sobre o corpo governante, que é, como eu digo, faz parte daquilo que é principal. Porque se você desmontar essas duas doutrinas, ou seja, que o corpo governante, eles dizem, é o profeta de Deus. E não se escandalize com isso, viu, Bruno? Porque Uhum, nas próprias revistas, chamada revista Sentinela, em suas edições, você vai encontrar lá, tá? Esta informação, que as testemunhas de Jeová têm um profeta, o profeta é o corpo governante, e Deus usa esse profeta para trazer ensino. Então, a gente pensa assim. Se a gente for lá para Deuteronômio, capítulo 18, ali 22, 21, 22, 23, falando sobre os falsos profetas, a gente vai perceber que, segundo a Bíblia, uma pessoa que fala por nome de Deus e aquilo não acontece, não é de Deus. É um falso uhum, profeta. E na época, o falso profeta, ele deveria ser apedrejado. Então, se nós vivêssemos hoje no tempo da lei, eles teriam que ser apedrejados. uhum, E a segunda verdade, né, o segundo ensino deles que é mentiroso, e essa a verdade que a gente deve ensinar a eles é que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Então nós conversamos muito sobre isso e foi um debate caloroso até. E no final eles reconheceram que eles não tinham respostas para essas informações, para esses questionamentos, né? Então, isso me alimentou mais ainda em perceber que se os dois principais anciãos da Testemunha de Jeová não poderiam me responder, tinha alguma coisa errada aí, tá? E aí eu continuei fazendo minhas pesquisas, inclusive no meu canal eu tenho o meu testemunho, um podcast que eu também participei, e caso vocês, aqueles que te ouvem, queiram assistir, porque a gente fala aqui de um jeito, lá a gente fala de outro jeito, né? uhum, Que a gente tem algumas lembranças, lá outras lembranças, mas a verdade é que eu me desvinculei totalmente, comecei a participar de grupos de evangelismo, a Testemunha de Jeová, e isto foi muito gratificante, porque eu percebo que a Testemunha de Jeová ela está acostumada a certas doutrinas. E ela tem as passagens da Bíblia que ela prefere, tá? Mas uhum, quando você joga um versículo ali, então ela é pega de surpresa. Ela fala: Eu nunca pensei nisso. E conheci alguns ex-testemunhas de Jeová também, tá? E é muito gratificante, porque a gente encontra essas pessoas e, infelizmente, elas muitas vezes conhecem mais a mentira do que a gente a verdade. E quando a gente conhece a Bíblia, a gente percebe que a gente pode ajudar. Um dia desses, eu estava conversando com um testemunho de Jeová que tentou falar do Salão do Reino para mim, da organização. E eu falei, perguntei assim para ele: me diga uma coisa, você pode ser testemunha de Jeová sem crer no corpo governante? Bom, ele não me respondeu, porque qualquer resposta que ele me desse deporia contra ele. Se ele uhum, diz, eu posso ser testemunha de Jeová e não crer no corpo governante, eu já sabia que isso é mentira, porque ele não pode se desvincular do ensino do corpo governante. Ele não pode chegar na testemunha de Jeová e falar assim, olha, eu não aceito o que o corpo governante diz, tá? Então, ele não tem essa abertura, porque o corpo governante é o profeta, então ele estaria indo contra o profeta. E se ele uhum, diz assim, eu não posso, então isso é sinal também que o corpo governante é o caminho, é a verdade. Então, uhum. resumindo bem aí, é isto, e estou aberto aí às suas perguntas. Tenho algumas perguntas até para fazer.
Sim. primeiro, assim, no seu período, enquanto você frequentava, né, as testemunhas de Jeová, como era? Tinha proibições do tipo, ah, não fale com pessoas que não são testemunhas de Jeová, não comemore aniversários. Tinha algumas ordens nesse sentido para tentar te deixar mais recluso naquele ambiente? Sim, acompanhando eles, a gente sempre percebe que a tendência é a gente viver entre o pessoal do Salão do Rei, né? Que a gente chamava lá de irmãos. A Uhum, gente usava essa nomenclatura. Porque lá fora, entre aspas, o caminho é complicado no sentido de que as pessoas lá de fora, eles não conhecem a organização, eles não conhecem Jeová, e cuidado para você não se manchar, entendeu? Então sempre existia essa ideia de que as pessoas fora do Salão do Reino, e principalmente os cristãos, tá? O que eles, de uma maneira pejorativa, eles chamavam e chamam ainda de cristandade, a gente deveria tomar alguns cuidados, entendeu? Então não ficar muito próximo, não. Não ficar muito próximo, porque uhum, pode ser um caminho para tirar você do salão. Eu ouvia disto lá, né? uhum, Principalmente a juventude. Então, a gente andava meio distante, meio distante. Quanto a proibições, inclusive sobre o que você citou, de comemorar aniversário, sim, eles se baseiam em duas situações, tá? Mas aqui eles mais chamam a atenção é João Batista, porque João Batista ele foi morto numa época de aniversário, então eles têm isto como se fosse um preceito, como se fosse uma doutrina, então traz um aspecto doutrinário, o que logicamente não encontra com qualquer amparo bíblico, né? Então uhum. a gente comemora, né, Bruno, na nossa vida aqui, no nosso meio, o aniversário, eu comemoro o aniversário do Bruno, o Bruno comemora o meu, e imagina, não há nenhum aspecto doutrinário quanto a esta proibição. Mas existe sim, vocês são bem reclusos. Isso, nesses nossos últimos 10 minutos de conversa, isso me chama atenção, porque imagina só, você tendo 12, 13, 14 anos, deve ter sido um período complicado de pô, querer que você se mantivesse longe de amigos de escola, sem poder comemorar aniversário. Deve ser. Ao invés de unir e atrair a Deus, mais afasta, né? Você se torna um chatão, vamos dizer assim, né? Então isso deve ser complicado nesse ponto. Isto. É, a testemunha de Jeová, ela é muito assim, apegada aos irmãos. Uhum, E eles têm essa ideia de que tudo pode causar uma mancha, entendeu? uhum, Então, quando você fala sobre aniversário, eu sempre fui ensinado assim, que eu não deveria nem receber feliz aniversário, tampouco participar ou dar feliz aniversário para alguém. E eu me recordo que quando eu tive uma festa de aniversário, depois da minha conversão, aquilo para mim foi algo tão maravilhoso, porque eu estava assim tendo uma experiência que até então eu não conhecia, né? Não conhecia. E foi algo muito benéfico para mim, muito benéfico mesmo. Então, eles vivem muito reclusos, tá? É interessante, uhum, Bruno, que quando alguém na família, eu vou usar a terminologia que na época era usada, eu não sei hoje se ainda é assim, mas era desassociado. Quando a pessoa era desassociada, eu creio que ainda seja essa terminologia, ou seja, ela é afastada. O que acontece é que os irmãos do salão, eles evitam aquela pessoa, porque agora ela é um apóstata, tá? Pra você ter uhum, uma ideia, isto causa um agravo tão grande que algumas pessoas que têm a família, tá, na Testemunha de Jeová, e essas pessoas saem do caminho, ou porque entendem que, por exemplo,
a Testemunha de Jeová não é a resposta da organização, ou mesmo por algum aspecto que a Testemunha de Jeová, aquela Testemunha de Jeová, ela é tirada do convívio, quem sabe por alguma rebeldia, mas a própria família não tem mais relacionamento, entendeu? Nossa, Então, dentro de um lar, você verá, Testemunha de Jeová é dividida. Então, você tem, assim, uma família em que uma pessoa ela não faz mais parte da organização, então os outros integrantes da família não mantêm mais convívio. Isso é nossa, muito triste e isto acaba, inclusive, com as emoções da pessoa, né? Porque você imagina que dentro de um lar, porque a pessoa não é mais testemunha de Jeová, então não há mais convívio de parentesco. Eles são nossa. assim. É. Isso chegou a acontecer com você porque você saiu das Testemunhas de Jeová, mas eu acho que tua mãe continuou, né? Então chegou até essa ruptura na tua casa mesmo? No meu caso, como eu não cheguei a ser batizado, então eu era um estudante de livros e era alguém participativo no Salão do Reino, então não chegou a ser assim, porque eles não podiam orientar a minha mãe a agir assim comigo, porque eu não fui desassociado. Porque só é Uhum. desassociado aquele que faz parte do grupo deles. Então isso não aconteceu comigo. Agora que houve uma tristeza muito grande, o coração da minha mãe houve. Ela ficou muito triste. E eu creio que seja muito digno de nota, o Bruno, o seguinte: a minha mãe, ela foi testemunha de Jeová ferrenha durante 30 anos. E 30 dias antes do falecimento dela, ela já faleceu há 18 anos. 30 dias antes do falecimento, ela entregou a vida dela a Cristo. Oh, que Quando a minha bênção. esposa e eu a visitamos, e a gente, quando tentava conversar com ela, era muito difícil, porque os debates, acabava indo para debates, mesmo que não era o meu desejo, mas eram calorosos. E 30 dias antes ela deu uma oportunidade. Eu falei, mãe, deixa eu conversar com a senhora. Primeiro eu falo, depois a senhora fala. Pode ser? Pode. Eu já sabia que ela ia partir, ela estava com uma doença incurável e estava bem fraquinha. Aí eu falei, mãe, Jesus, ele é Deus, mãe, ele é Deus. Aqui na Bíblia diz assim, 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 assim. Fui lá para Hebreus 1:6, como nós lemos, Apocalipse, entre outros textos, e no final ela disse assim que entendia. Aí eu falei, mãe, a senhora entendeu? A senhora quer entregar sua vida a Cristo? Ela falou, eu quero. Ela disse assim, deixa eu falar uma coisa para você, Marcelo, deixa eu falar uma coisa para você, Ana. É assim, quando vocês vinham aqui e conversavam comigo, eu ficava um tanto nervosa, mas depois que vocês iam embora, eu ficava pensando. Na verdade, muito do que vocês me explicaram, e eu não tinha resposta, eu perguntei para os anciãos no salão do reino, e eles também não tinham respostas, então isso começou a alimentar em mim uma certa dúvida. E naquele dia ela entregou a vida a Cristo. E foi tão Que interessante. bênção. Temos quantos minutinhos, Bruno? 4. 4 minutos. Então foi bem interessante porque é, na semana posterior, eu não lembro se foi na mesma semana ou a posterior, mas alguns dias depois, vamos dizer assim, eu a levei em casa, minha esposa fez um almoço para ela e ela pediu para deitar na nossa cama, ela deitou na nossa cama e ela disse assim, ela estava ali alguns minutos, ela disse assim, Marcelo, Ana, vem aqui um pouquinho. Aí nós chegamos na porta do quarto, né? E eu nunca vou me esquecer, né? A minha mãe, ela falou assim, eu me emociono até. Ela falou assim, é, eu estou sentindo tanto a presença de Deus. Eu sinto que Jesus me ama. Eu sinto que Deus se importa comigo, que Ele me ama. Aí ela disse assim, eu nunca senti isso em minha vida. Que Aí a bênção. gente percebeu a ação do Espírito Santo. Uma nova experiência, porque em 30 anos, ela sendo testemunha de Jeová, ela não sabia o que era o amor de Deus, ela não tinha vivenciado isto, ela não sentia isto. E em alguns dias, ela entregando a vida a Cristo, ela pôde dar esse testemunho. Então, minha mãe partiu, mas ela está com o Senhor.
Graças a Deus. Que bênção, pastor. Que bênção. Amém. Pastor, como nós temos só mais um pouquinho mais de 2 minutos, nós vamos para o nosso encerramento, mas dizer que foi um grande prazer ter você aqui no canal hoje. E lembrem-se que depois, daqui a uma semana mais ou menos, esse vídeo será repostado no canal do Pastor também. Então, quem quiser assistir aqui, depois quiser relembrar e reassistir no canal do Pastor, fique muito à vontade. Este daqui é o nosso canal Tempo Bíblico, @Tempo da Bíblia. Pastor, divulgue também o seu canal nesses nossos 2 minutinhos restantes. Faça as suas últimas considerações. Ok? O meu canal é PR Marcelo Nogueira Oficial e você pode conhecer. Temos colocado alguns vídeos ali, sempre pensando na edificação do povo de Deus e também, e logicamente, né? E primeiramente, para Deus receber toda a glória. Então, Amém. esse é o intuito, tá? Eu convido você a participar, se inscrever e conhecer Pastor, foi uma bênção ter este testemunho seu aqui conosco. Foi uma bênção este momento. E uma observação: quem estiver assistindo a este vídeo hoje, na data da sua publicação, já saiba que amanhã teremos comemoração de aniversário, já que a gente comentou de não comemorar aniversário, amanhã teremos comemoração de aniversário, amanhã é aniversário da minha esposa, minha bênção, né? Então, só fazer essa brincadeira, aproveitando, né, que como testemunhas de Jeová não comemoram, fazer esse comentário interessante, Nós mas que comemoramos. nós comemoramos. Pastor, foi uma bênção ter o senhor aqui. E desejamos a todos que Deus abençoe a vida de cada um de Amém. vocês, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ficando por aqui. Assistam aqui neste canal, depois no canal do Pastor. Desejamos muito ver você aqui conosco e até o nosso próximo vídeo, se Jesus não voltar antes.